Estão gravando, tá, Estamos querida? internacionais. Bom, então eu vou começar, né? Porque eu te Vitor, pedi, você gentilmente isso, aceitou. claro. Eu nunca gosto muito de me apresentar, então eu vou falando e as coisas acabam surgindo, né? Obrigada, Vitor, pelo convite. Acho bonito o seu trabalho, assim, acho que você também, de alguma maneira, está criando pontes para que a gente tenha futuro, né? Isso é muito importante. Eu realmente aprendi que o que eu quero na minha vida é ser ponte, não, nunca muro. Então, acho que isso que você está fazendo é uma ponte. Parabéns. Bom, tá aqui com a Sônia, que é uma pessoa que eu fiquei me lembrando essa semana, a primeira vez que eu ouvi o nome dela na vida, faz muitos anos. Assim, eu era bem menina e ela era para mim uma pessoa que eu falava, nossa, olha, ela é alguém que trabalha com dança, porque eu já tinha de alguma maneira a sensação de que o palco não era o meu lugar, porque eu sou uma pessoa que venho do palco, né? Mas eu já tinha alguma sensação. Então, olhar e ver a existência de uma pessoa que tinha uma relação com a dança e não era o palco, era para mim algo que intuitivamente já me conectava com ela. E os anos foram passando e a gente foi se aproximando e a gente é amiga, é uma amiga que eu amo muito e que é um prazer estar aqui com ela. Então, que eu admiro, que eu aprendo tanto e que a gente conversa tanto, a gente faz tanta coisa, né? Então, é um prazer estar aqui com você, amiga. E tantos outros amigos e pessoas que eu admiro na minha trajetória, né, que estão aqui hoje. Bom, quando o Vitor chamou a gente para conversar, a gente pensou muito, eu e Sônia, a gente conversou muito por esse momento de hoje, né, assim, do que a gente tem vontade de falar, do que a gente tem vontade de conversar com as pessoas. E quando a gente coloca, né, uma coisa sobre plantas, sobre formigas e sobre produção, sobre formigas, plantas e produção, é porque, de alguma maneira, eu acho que a gente está, e para mim, nesse momento agora, muito particularmente, né, eu percebi que eu precisava realmente alçar um novo lugar, levar o nosso trabalho para um outro lugar, esse lugar da produção, que eu já venho há muito tempo olhando para ele, eu talvez nunca tenha olhado para ele de uma maneira absolutamente executiva e de cumprir tarefa. Óbvio que eu sou produtora, eu tenho lista e o que eu quero fazer é tirar as coisas da minha lista, porque isso já virou uma obsessão, mas não é o ponto mais forte do meu trabalho. Eu tenho uma coisa que eu tenho uma paixão enorme, que são as plantas. Isso desde sempre, desde de muito pequena, por conta mesmo de família, que sempre teve uma relação, uma pessoa tipo que conversa com as plantas. E eu comecei a me interessar muito por entender o tipo de organização, porque com a corpo rastreado, eu experimento um lugar importante de como organizar, de como coexistir, de como criar realmente junto, como experimentar uma ação descentralizada, apesar de ser muito difícil. Então, eu vou começar lendo para vocês um trechinho de um livro que eu amo muito, que é esse livro aqui, ó. A Revolução das Plantas. Eu não sei se alguém já leu, mas ele é muito... Para mim foi muito inspirador ler ele. Não só ele, mas ele é um que eu gosto muito. Foi o primeiro que eu li. Os outros todos, óbvio, aí foram criando essas pontes, mas eu acho que ele fala uma coisa que é muito interessante entre tantas outras. Ele fala assim: para utilizar os recursos do meio ambiente, as plantas se valem, entre outras coisas, de uma rede de raízes refinadas, constituídas por ápices que se desenvolvem de forma contínua e exploram ativamente o solo.
Não é por acaso que a internet, o próprio símbolo da modernidade, é constituída na forma de raiz, de rede de raízes. Quando se trata de força e inovação, nada se iguala às plantas. Graças à evolução que as levou a desenvolver soluções muito diferentes daquelas encontradas pelos animais, elas são, deste ponto de vista, organismos muito mais modernos do que os animais. Ou seja, seria bom levarmos isso em conta para projetar o nosso futuro. Massa. Então, assim, é isso, assim, usa-se aquilo que precisa, nada mais e nada menos, né? Então, quando eu trago isso para uma relação com o meu trabalho, eu entro já numa outra frase que é desse livro também, que ele fala que para os animais, dividir é perda. Para as plantas, dividir é multiplicar. E aí a gente está vivendo esse tempo que a gente está vivendo, né? Então, assim, para mim, me parece a coisa mais... É o meu mantra que eu penso todos os dias, como que a gente pode fazer para que o que a gente tem seja multiplicado e não dividido. Então, todo o meu trabalho com produção, ao longo desses 15 anos que eu trabalho como produtora na Corpo mesmo, de ter criado esse organismo também, que é a Corpo, eu venho gradativamente tentando evoluir esse lugar da produção, e para mim ele já é há muito tempo esse lugar do que o que eu tenho eu multiplico, porque sempre eu ganho mais. Sempre, é algo certeiro isso, né? Então eu fico pensando, como é que a gente, em tempos como esse de coronavírus, como é que eu continuo a gerar pontes para o futuro, né? Então, é no trabalho contínuo, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, né? A ideia de continuidade. Então, nesse sistema que a gente vive, as plantas, por exemplo, a continuidade e a relação com o tempo é algo absolutamente diferente do que a gente faz, né? Do modo que a gente opera. Então, eu fico buscando como é que, então, eu posso fazer isso. Aí eu sempre falo aqui, a gente continua fazendo sem grandes movimentos. A gente continua fazendo de forma que a gente gaste somente a energia que a gente precisa, que a gente faça coisas que tragam essa possibilidade da gente continuar com um mínimo, mas que faça a gente continuar, né? Então, esse é um mecanismo que eu tenho desenvolvido ao longo do tempo, e depois que eu comecei a estudar essa questão, a compreender melhor as minhas amigas, eu comecei a perceber que era possível a gente criar outros mecanismos para viver nesse mundo. E com corona, e nesse momento de pandemia, isso foi muito importante. A gente começou a fazer uma coisa que, enfim, eu vou dar o exemplo só, porque isso também mostra como é um exemplo do modo que a gente está trabalhando, e que eu acho que é muito importante para a gente pensar também. Quando essa quarentena começou, a gente está fazendo ainda, né? É contínuo. A gente começou a falar, bom, o que temos para usar como possibilidade de gerar essas pontes para o futuro, né? Para trabalhar essas questões que a gente precisa continuar, apesar dos pesares, porque a gente podia simplesmente parar, né? E eu decidi que isso não era uma opção. Então, por exemplo, a gente começou a fazer uma sessão de escuta com os artistas, que é algo que a gente está fazendo ainda, porque sim, a gente trabalha com muitos artistas diferentes, então cada um tem seu momento, cada um nessa quarentena viveu uma coisa diferente até agora, sensações e emoções e tudo mais, então a gente levou isso em consideração. E a gente foi chamando eles para contar os seus trabalhos, para contar a história deles, né? E a gente começou a perceber que essa ação, ela era
uma ponte que a gente estava gerando para a continuidade, porque a experiência da história, a experiência do percurso, a experiência da trajetória é algo que no mundo que a gente estava vivendo, ela foi esquecida, porque só importa o que é novo, né? Então você percebe que a gente precisa sempre ter algo novo para continuar existindo, para que as pessoas tenham interesse por nós, né? Então, né, nesse trabalho, eu fui trazendo esse lugar da trajetória, fui trazendo esse lugar do histórico, né? Daquilo que você fez e já não importa mais. Aquilo ficou no passado, nas milhares de estantes de livros que a gente vê como o melhor cenário do Zoom hoje em dia, é o que a gente mais vê, como o passado, como algo que não tem mais, porque a nossa relação com o tempo mudou completamente. O tempo é curto, o tempo vale pouco, a gente se acostumou a usar pouco, a gente se acostumou a precisar de pouco para criar, né? E para a criação, o tempo é fatal. Então, ao longo desse tempo que a gente passou junto, que a gente vem passando junto com os artistas, né, nessas sessões de escuta, eu venho percebendo que a gente tem muito mais possibilidades de estar junto, e nesse momento com muito menos. Porque se a gente tem pouco, esse pouco a gente divide, mas a gente continua fazendo, né? E aí, por isso, por exemplo, dando um outro exemplo, disso a gente acabou fazendo a Farofa também, que foi buscar a trajetória desses artistas, buscar coisas que estavam realmente no fundo do baú. Isso é uma ação muito simples a priori, né? Isso é uma ação que não é nenhuma grande novidade, mas ela traz à tona mecanismos de operar que eu como produtora, ou seja, eu estou sempre falando de produção, eu como produtora estou o tempo inteiro detectando quais são esses mecanismos de operação, de modos de produção. E isso é uma coisa que nessas trajetórias, nessas escutas dos artistas, a gente foi conversando muito, como os modos de produção, eles vão, ao longo do tempo, determinando o modo que o artista cria. Isso é sério. Porque as criações ficam extremamente abaladas, extremamente moldadas pelo modo de produção, ou seja, pelo mercado. Nossa, nenhuma grande novidade, mas foi muito interessante de ver como é que, por exemplo, é sempre importante, eu sempre falo isso, ninguém aqui está falando que vamos ser precários e miseráveis nem nada, mas em momentos de mais precariedade dos modos de produção, grandes obras surgiram. Então, assim, por quê? Porque o que está relacionado, isso está relacionado com a ideia do tempo, com a ideia do modo que você opera, ou seja, você tem menos, você gasta mais tempo. Então, você vai fazendo com que isso sai num outro tempo, isso sai numa outra potência artística. Porque a criação não é sobre dinheiro, não é sobre coisas pirotécnicas, não é sobre isso. Mas é importante eu tenho pensado muito sobre isso, como é que a gente traz, porque isso é uma necessidade se a gente tivesse política, isso seria mais fácil, né? Também de ser monitorado, de ser cuidado. Mas como a gente não tem, então isso é cíclico e depende do modo de produção. Então, tudo isso para dizer que eu sempre mais estou interessada nesse macro da compreensão da produção, porque para mim ela está intrinsecamente ligada à criação. E isso foi transformando o meu trabalho em particular ao longo desses anos, né? Da proximidade, da troca com os artistas. Isso é porque a produção, eu tenho total tranquilidade de falar isso, é um processo criativo. É um processo criativo muito importante. E por isso que eu estou sempre me debruçando mais sobre o que é esse processo de produção, para não deixar ele entrar num estado automático de funcionamento, que eu posso facilmente entrar nisso e produzir alucinadamente. E não significa que eu não produzo muito.
sim, a gente produz muito, mas a gente produz muito para que isso seja, mas é uma continuidade da história e dos percursos dos artistas junto com eles. Então, para mim, ter ou não ter dinheiro não são as coisas, por exemplo, que determinam eu estar do lado de alguém, né? Eu acho que a gente, e dentro desses processos de produção e criação, a gente vai encontrando modos, pontes para sobreviver e para ser possível. E um exemplo final que eu já vou passar para a Sônia, sempre com a sensação que eu estou falando que é uma louca, quando a gente fez a criação do Evangelho, segundo Jesus Rainha do Céu, a gente não tinha, foi a primeira, eu detecto mais ou menos como a primeira produção que eu banquei, assim, né? Que foi com nossos próprios recursos. Talvez uma coisinha ou outra antes, mas o Evangelho foi a primeira. E a gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha já uma organização para que a gente queria fazer isso. E a gente demorou 1 ano, né? Então eu não estou nem falando do processo que veio depois, tá? De tudo que aconteceu com a peça. Não é sobre isso que eu estou falando agora. Eu estou falando da execução mesmo, daquele lugar que a gente, para criar com as condições que a gente tinha, a gente gastou 1 ano de trabalho contínuo, né? Porque o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ter no mínimo dinheiro para a Renata, que naquele momento não tinha dinheiro para pegar um ônibus para comer um pastel na rodoviária. Então foi algo que a gente foi lidando aos poucos e criando, e a peça ela se transformou ao longo do tempo não importa, porque hoje em dia ela é mais importante politicamente do que artisticamente. Só que a gente não acha isso porque artisticamente para a Renata isso é transformador, né? Então a Renata foi ao longo do tempo encontrando qual era o lugar dela dentro disso. Não era feito por pessoas que não compreendiam a história, e sim por ela mais que tudo, e a gente apoiando. Então a gente sai desse lugar de fazer e passa para o lugar de apoio. E isso eu acho muito essencial. Só o tempo, né? Então eu sou uma das maiores defensoras dessa questão do tempo. A gente faz tudo correndo. Eu também, tá? Não, ai meu Deus, como eu faço com o tempo? Não. Mas é defensora do tempo para a criação, para o trabalho artístico, porque senão a produção passa por cima do artístico, né? O mercado passa por cima do artístico, os meios, as necessidades passam, e a gente vai se institucionalizando e tirando o que é mais importante do trabalho. Então, acho que para começar eu falaria um pouco isso, depois a gente pode ir trocando mais, né? Deixar a Sô falar e a gente segue. Pode ser, Sô? Super. Eu também queria começar agradecendo o Vitor e dizendo que eu também, você também me chamou a atenção, porque depois da gente estar ali naquela praça, na frente do Faroeste, na frente do Museu da Memória, que também nos apoiou, né? Depois eu encontrei o Vitor, por exemplo, também vendendo e apresentando os livros da N-1 numa ocupação, na ocupação Ouvidor, e outros lugares depois. E a coisa mais linda era o seu capricho, o seu cuidado exatamente igual em lugares como a ocupação Ouvidor ou a feira de livro mais sofisticada. Então, esse seu cuidado também é uma coisa assim muito linda, a maneira como você esteticamente apresentava os livros com o mesmo cuidado em lugares tão diversos. E a Gabi, a gente sabe uma da outra há muito tempo, mas a gente virou amiga de infância há 3 anos. Então, é muito massa estar aqui agora com ela e esse encontro. Também agradecemos ao Vitor, porque a gente nunca participou de uma mesa junta, nem nada disso. E eu não sei, quem conhece a Corpo, uma das primeiras coisas que todo mundo fala, para quem já foi no lugar físico da Corpo, é o jardim. Então, assim, você já percebe que tudo que ela disse
é muito verdade se você vê a imagem atrás dela, essas plantas, né? Então, a relação dela com as plantas talvez seja a resposta de algo que eu e não, claro, muita gente vê a Corpo e a Gabi como uma produtora criativa. A primeira vez que eu ouvi esse termo foi dentro do cinema, né? De profissionais de cinema que diferenciavam uma produtora executiva super importante, super necessária, de uma produtora criativa que discutia os projetos artisticamente com os roteiristas, os diretores, etc. A Gabi, bom, pelo menos eu, foi a primeira que eu conheci, assim, deve ter várias, claro, mas assim, essa produtora que conversa artisticamente e é ouvida como sendo equipe de criação, isso é muito raro, né? Eu acho que cada vez, tomara, será menos raro, mas assim, conheço de outras pessoas, por exemplo, a Regina Veloso, de Teresina, mas assim, isso é uma coisa... E ao mesmo tempo que tem essa criatividade, portanto, proatividade, né? Não fica só executando, também a Corpo e a Gabi dão uma base para que os artistas voem. O que eu vi durante essa pandemia, ela emprestar a estrutura de plataforma para os artistas desenvolverem ou realizarem seus projetos é incrível. E não é que ela empresta, veja, para uma pessoa que está solitariamente na sua casa. Ela empresta para de CCSP a Festival de Araraquara a pessoa que está solitária na sua casa tentando não se matar. E da mesma maneira que o Vitor, com o mesmo cuidado, né? Isso faz eu trazer uma das primeiras coisas que eu organizei para falar aqui com vocês. Bom, antes disso, só uma coisa. O Glauber Rocha tem 2 textos muito importantes, que é a estética da fome e a estética da precariedade. E eu acho que tem muito a ver com o que a Gabi está falando, porque não estamos defendendo uma vida árida e precária, mas há sim na precariedade e na fome algo da vida que é muito, muito importante, né? Ninguém está defendendo que se continue assim, mas eu acho que tem a ver um pouco com o que a Gabi falou. Mas o que eu organizei para a gente conversar, e esse período de pandemia, pela primeira vez, eu estou visualizando o que eu penso das coisas e como eu trabalho. O primeiro Zoom que eu participei foi com a Érica Palomino, minha chefe, a diretora do CCSP, e a segunda foi um Zoom, esse que a Gabi falou, que era para a equipe da Corpo Rastreado, falaram todos os artistas e depois de todos os artistas da Corpo, que não são pouco, outros profissionais da área, que não só o criador, né? O criador, o artista. E eu fui uma delas. E foi tão sensacional para mim, porque como era só para a equipe da Corpo, eu não tinha o medão de uma coisa live, assim, não sei lá, e eu fui colocando, organizando em mim o que eu tinha feito. Porque eu estava falando para produtores, né? Então, era assim, como funcionou a criação da rede chamada Rumos e como foi a rede chamada Rede Sul-Americana de Dança. Então, eu fui coisas que, às vezes, as pessoas falavam a meu respeito e eu achava um pouco exagerado, elogiosa demais. Eu não entendia qual era a singularidade, não sei o quê. Aí eu comecei a me reconhecer dentro, entender um pouco meu percurso, e por mais que ele fosse natural, não é que eu estrategicamente criei um plano de rede, ele ia indo. Aí eu comecei a ver o que isso tem a ver comigo, com a minha alma, com a minha ética, não sei o quê.
Eu sei dizer que agora essa já é, não sei, a quinta ou a sexta live que eu faço, aqui não é live, mas está me ajudando demais a conseguir falar sobre o que eu penso, sobre o que fizemos juntos e no que fizemos juntos, a parte de cada um. Então, assim, está sendo muito legal. Aí eu quero voltar agora para o Jardim da Corpo, porque um dos textos que eu li, esse foi uma coincidência, o César, The Love of My Life, ele sugeriu para a aula de inglês um texto de uma mulher chamada Jamaica Kincaid, que saiu na The Wicker, lá sei lá, no suplemento literário lá do New York Times. Jamais chegaria a isso, porque eu não leio o New York Times. De todo modo, foram 2 aulas de inglês para conseguir decifrar tudo desse texto lindíssimo. Eu e a Débora, que é minha professora e grande amiga, estamos apaixonadas pelo texto, mais do que o César, que sugeriu, inclusive. E ela começa falando, né, a mãe dela é jamaicana, ela começa dizendo que ela conta que a mãe ensinou ela a escrever muito nova, com menos de 3 anos, mas a mãe não tinha dito para ela que existia uma coisa chamada alfabeto. Então, ela aprendia as palavras, que cada palavra era uma totalidade, e que as pessoas juntavam as palavras como precisavam ou desejavam. E aí ela diz que o primeiro livro que ela lê sozinha, porque era o que estava ao alcance, era a Bíblia. E tem a questão do jardim do Éden, né? E que nesse jardim acontece a separação entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento ou da ciência. E ela coloca isso como uma grande cisão, quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, que eu nem me lembrava dessas coisas todas, até dei uns Google aí para lembrar do Jardim de Éden, não sei o quê. Quando Deus expulsa pela desobediência, né, Adão e Eva, ela fala também que ele criou uma espécie de jardim, que é um jardim dividido em 4 partes, 4 quadrados, 4 quadriláteros, que é o design que a gente tem de jardim até hoje, que era completamente contrário ao jardim da mãe, que a mãe é uma jardineira, que pegava coisas na ilha que ela vivia, ou na ilha que ela ia visitar a mãe, e ela ia colocando tudo junto no seu jardim, e eu por isso que eu lembrei do Jardim da Corpo, porque é assim, ela ia colocando tudo junto ao seu bel prazer, e ela não esquadrinhava, e às vezes ela vinha, ela lembra da mãe vindo com ou bulbo ou uma semente na boca e outras na mão, e ela ia colocando junto, e às vezes ia dispensando algumas, que ela não sabe por quê, ou porque perderam a função, ou porque ela não gostou do gosto da fruta, mas aí ela fala que tinha esse tratamento, que também junta com a coisa do Vitor, que não tinha um jardim sofisticado dos palácios reais e as plantas e as flores de bosques e florestas selvagens, que naquele jardim tinha tudo junto, que não tinha separação. Vou aqui falar com as minhas próprias palavras, não sei nem se estava no texto, não tinha essa separação da árvore da vida e da árvore da felicidade. E aí ela vai desenvolvendo essa coisa do junto e do separado, e de como no Jardim de Éden, então, foi criada uma fronteira onde começou o bem e o mal, o certo e o errado, e o quanto isso não existe no jardim da mãe dela, né? E nas ilhas caribenhas da onde a mãe vem.
A história é longa, e aí ela chega e fala de Cristóvão Colombo, né, 1400 e não sei quanto, que quando eles encontraram os indígenas, e aconteceu tudo o que a gente sabe que aconteceu, não foi suficiente para os conquistadores. Eles não se contentavam em ter só o que eles precisavam. Eles podiam começaram a ir para outros mundos para ter o excesso. Esse excesso que tem a ver com propriedade, que tem a ver, né? Então, assim, eles podiam ter coisas, roubar, pegar, só por tê-las. Aí que nós estamos falando então aí da origem, né? Essa coisa do capitalismo, é ter só por ter, não tem nem a ver com sei lá, com estética ou com necessidade. Ela desenvolve e fala que as primeiras plantas dela, ela plantou em vasos, esses vasos em cima do telhado de um prédio em ruínas, que, portanto, ninguém sabia quem era o proprietário, e entra nessa questão da propriedade, que toda a propriedade é incerta. A propriedade daquele prédio onde estavam os vasos dela, a propriedade da terra, ela mesma, a propriedade, ela é negra, de pessoas que tiveram outras pessoas como propriedade, quer dizer, os escravos foram propriedade de alguém, e ela fala de jardim como posse, e eu não entendi bem, eu tenho a impressão que é posse, como essa coisa de posseiro, né? De MST, etc., de ter posse. É só para dizer que me lembrou muito quando eu queria contar desse texto que eu li para vocês, porque não sei bem como começou, mas tudo que eu vinha lendo, todos os textos, todos não, muitos textos da N-1, várias coisas assim, Eliane Brum, não sei por que não foi consciente, eu simplesmente parei, embora todos eles continuem a me representar, e comecei a ler outras coisas, como, por exemplo, plantas, a Gabi me falou, e a Beth Finger, da vida das plantas, vinha vindo algumas coisas assim, um áudio que eu não sei como chegou para mim, não sei, sobre formigas, era uma pesquisadora americana que falava de formigas de uma maneira tão legal, pior que eu não sei o nome dela, porque no áudio, mas eu não sei o que era muito legal. Ela conta... Débora Gordon. Débora Gordon. Não, a Débora Gordon é uma outra. É uma outra, que eu também recebi aí um link, na verdade também foi o César. Mas essa a gente não sabe quem é, mas não importa. De todo modo, ela fala sobre as saúvas, tal, como a gente não tem que matar as formigas, que as formigas corrigem a terra, e que tem formigas que têm casa, igual casa de marimbondo, e que comem todos os parasitas da árvore, mas ela conta coisas muito legais. Ela diz que tem uma formiguinha chamada cuiabana, porque ela é de Cuiabá, no Mato Grosso, e que elas não guerreiam com outras colônias de formiga. Elas dançam até as outras formigas enlouquecerem. Não é sensacional? Uma dança de formiga que enlouquece a coleguinha. Bom, pelo jeito não é coleguinha, né? Porque está lá no... Aí a Débora, que é essa que a Gabi falou, ela está interessada em entender como é que elas se organizam, as formigas, já que não tem um gerente geral, né? Já que não tem algo centralizado, que ela diz que funciona como o nosso cérebro, como a rede, que há alguns sistemas que não existe uma centralidade ali, né, de organização. Então, como é que elas conseguem ir passando uma para outra, se comunicando, o que tem que ser feito quando, por exemplo, acontece algo que não era esperado. Por exemplo, muita chuva e afoga, digamos, né, assim, a colônia de água, ou uns malucos que nem a gente que joga água, joga álcool para o formigueiro acabar, tacar fogo. Ou seja,
como é que elas se reorganizam, sobretudo quando vem algo de fora que não é esperado. E ela conta que sempre metade das formigas ficam descansando dentro da colônia, que são uma espécie de reservista de proteção que só vão ser chamadas se necessário, se elas forem recrutadas, senão elas descansam. A palavra, o verbo é esse, né? E, bom, resumindo, ela diz que o padrão é a mensagem. Ela diz que o padrão de interação é a mensagem. Ela mesma ainda não, pelo menos nesse TED que eu vi, ou eu não entendi, ou ela não chegou a explicar como é que se dá essa organização sem o chefe, né, central. Assim, eu não sou especialista em planta nem em formiga, obviamente, isso tudo comecei a ler faz 3, 4 meses, mas assim, tem alguma coisa que está me movendo demais nesse caminho, e eu vejo que muita gente, né, também. E quando eu começo a fazer umas relações muito no nível da sensação, porque eu não conheço nada disso bem, mas eu começo a relacionar o jardim da mãe dessa moça chamada Kincaid e o jardim de Éden com aquilo que a antropologia chama de a grande divisão, que tem a ver com esse momento do antropoceno, né? Que é essa era geológica que a gente vive e que ela é marcada pela separação de natureza e cultura, né? Onde, então, a cultura é mais importante que a natureza, e a natureza está subjugada e a favor assim, ela está lá para servir a cultura. Então, isso que alguns antropólogos chamam da grande divisão, e que os indígenas falam desde sempre que não há essa grande divisão, e quando diz que não há essa grande divisão, não é dizer que somos todos iguais, né? É dizer que existe essa contiguidade de coisas diferentes. Eu vi um encontro do Cóssia, Emanuele Cóssia, com o Krenak, que eu acho que foi até o Vitor que me mandou, não foi, Vitor? E o Cóssia diz que se tem uma palavra, se é possível ter uma palavra para traduzir vida, significa metamorfose, e que ele usaria a largata e a borboleta como metamorfose, porque a vida é só isso, é uma metamorfose. E ele fala que a gente tem que estender na nossa cabeça a ideia de unidade, porque dois corpos distintos podem estar numa mesma unidade, como a largata e a borboleta. E tudo que ele faz é no sentido da gente estender mesmo coisas que já vinham definidas para nós, se é que a gente quer ajudar a criar um mundo novo. Eu acho que essa live, mais do que falar de produção, eu e a Gabi, a gente falou nisso quando conversou, que era um momento de definir mesmo se a gente está procurando um outro futuro, né? De tentar estar mais no fluxo para ver o que virá, porque quem disser o que vai ser o mundo pós-pandemia, a gente vai acreditar em vidente, porque, né? Então, assim, se a gente já começa a definir, e talvez não vai ajudar, talvez a gente tenha que um pouco mais confiar em coisas como metamorfose e estender algumas ideias, né? Por exemplo, uma coisa que o Cóssia disse, só para terminar, que eu achei muito massa, é que ele diz que a nossa vida, né, ela vem lá de muitas vidas anteriores, pensando em DNA. Ele diz que, de algum modo, todo mundo que está na Terra tem mais ou menos a mesma idade. Porque se somos
se viermos de uma metamorfose dos primatas, e se todos temos o nosso DNA, estamos todos saindo do mesmo lugar, né? Então, eu achei isso muito legal. E uma coisa também, porque quando a gente fala isso, não quer dizer que eu vou viver em aldeia, nem que eu vou cuidar de galinha. Pode ser, mas não é isso que eu quero. Mas como essas coisas que eu começo muito calmamente a ler, é dizer que esse mundo selvagem tem que entrar nas nossas casas de uma maneira muito cotidiana, como era o caso do jardim da mãe da escritora. Quando ela ia para a ilha lá do Caribe, ela trazia uma coisa que era muito selvagem e colocava ali junto com uma flor sofisticadíssima que ela ganhou, que está ali tudo junto. Né? Não acho que a gente tem que agora vender nossas casas e todo mundo ter uma vida rural para entender essa contiguidade, né? Porque eu sou super urbanoide. Eu tenho uma casa no mato, eu percebo a minha distância de tudo isso. Ou quando eu fui para a casa de uma ribeirinha, na região do Xingu, é muito foda o que o processo civilizatório fez com a gente, né? Eles realmente, essa chamada grande divisão, é isso, a gente, por mais que a gente lute contra a ideia de que a natureza não está lá para nos servir, a gente está dentro dessa lógica, mesmo lutando contra ela, a gente está nessa lógica. Como é que a gente vai mudando de lógica? Acho que o que Gabi e eu propusemos é um exercício de livre pensar mesmo, né? De como começar a pensar diferente para decantar algumas coisas que provisoriamente vão nos servir para fazer arte, para fazer produção, sem com isso fixar tanto, né? E eu acho que o exercício dessa não separação, dessa tentativa de continuidade. Eu acho que é isso. Tem outras coisas aqui, mas eu também já falei muito, e aí a gente pode abrir, não sei, o Vitor e quem quiser fazer pergunta. Eu queria só fazer uma ponderação que a Gabi falou dessa coisa do farofa. Eu achei duas coisas muito potentes no farofa, assim, nesse sentido da colaboração, né? E aí eu vou falar como depoimento mesmo, não como pergunta, mas que essa coisa de a renda, né? Acho que obtida com o farofa em casa, no sofá, não sei, foi doada para acho que 12 ou 14 instituições, Gabi. Foram 12. Eu achei isso assim de uma potência, quer dizer, os artistas já fragilizados disponibilizando suas obras em prol de fazer uma ação social por eles mesmos, né, ou por nós mesmos. E outra potência que eu percebi também no Farofa no Sofá, essa questão que a Gabi falou dessa escuta, né, que vocês tiveram, você junto com a Sônia, escutar os artistas, se pensar nesse momento, o que vamos fazer. Obviamente que tem muita gente produzindo coisa nova, mas tem gente também revisitando seus trabalhos. E uma das potências que eu vi no Farofa no Sofá foi justamente a retrospectiva do Lume, né? Essa coisa da memória, que a gente vem falando já nesses encontros aqui nossos, tem sido uma questão muito forte, a questão de memória, tanto que o Gil Gross está aqui, não é à toa, eu tenho convocado quase que o Gil, que eu acho que essa memória do que já foi produzido, ela não pode se perder, né? Então, só dizer isso também, de como essas formigas conseguem olhar para trás, assim, o que elas fizeram. Só minha fala é essa. Fiquem à vontade. Ô, Vitor, só para comentar um pouco isso que você está falando, eu acho também que tem algo assim que, enfim, tem a ver, a gente começar a pensar isso, tem a ver esse momento que a gente está vivendo, né? Porque praticamente num momento de pandemia como esse,
Claro que tem gente fazendo coisas novas, né? Ou revisitando seus trabalhos, que é quase sempre, às vezes, como uma nova criação, mas não faz sentido nenhum a ideia de estreia nesse momento, na minha opinião. Não faz o menor sentido. E numa estrutura como esse mundo que a gente está aprendendo sobre, que eu fiquei muito interessada em conhecer, realmente aprender e saber e discutir, porque eu era totalmente tonta, uma tonta com relação a isso, não sabia nada, era totalmente fora, analógica total. Eu não sou das redes sociais, mas aprendi onde elas podem me auxiliar. Mas um produto artístico nesse mundo hoje, para ser criado e depois circular, né? A ideia de circulação muda, a ideia de estreia muda, a ideia de difusão muda. Então, assim, eu olhei para isso e falei, bom, se a gente não tem nenhuma clareza, se a gente não tem nenhuma compreensão do que são essas coisas nesse mundo, eu vou olhar para trás. Eu sempre, para mim, tenho essa relação com o tempo, mas eu decidi esse olhar para o que a gente tem, porque a gente tem muita coisa, mas quando você olha, é alucinante a quantidade de coisas que ficaram para trás ou que ficaram pouco exploradas. A gente perdeu a capacidade de explorar o nosso próprio trabalho por mais tempo. O quanto tempo dura um espetáculo de dança, né? Quanto tempo dura? Por que a gente fazer 4 apresentações significa que ele está dado, né? E não é porque o artista só já vai para um próximo, é porque o mercado não suporta também, não absorve, não se interessa. A questão do interesse também é muito forte, né? O quanto tempo a gente se interessa por uma coisa, né? Então a gente está sempre falando desse lugar do tempo, por isso que eu tenho tanto essa, porque para quem não se move como as plantas, né? O tempo é absolutamente outro mesmo, né? Então, e isso é importante. Eu fico pensando, eu trabalho muito com dança e com teatro. Isso é outra coisa que eu sempre me pergunto. Por que a gente é tão distante? Por que o teatro é um mundo e a dança é outro? Isso não é bom para ninguém, na verdade, porque tem muita... E assim, eu falo porque tem artistas da dança que nunca ouviram falar de pessoas do teatro e vice-versa. Então, a gente interage pouco, a gente troca muito pouco, né? Então, eu acho que isso é importante para a gente também pensar, né, se a gente não está realmente, às vezes, muito fechado num modo de operar, entendeu? Das artes cênicas, dentro das próprias artes cênicas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo como muito importante. E o olhar para o que passou tem também a ver com a compreensão do que a gente está vivendo agora, né? Enfim, só pensando um pouquinho do que você falou que eu achei bacana de falar. Acho que a Ana Catarina colocou a referência aí para nós, pessoal. É muito massa. Obrigado, viu, Ana? Obrigada, Ana. De nada, gente. É que eu pesquisei muito formiga. Eu queria, assim, dizer, a partir do não é momento de estreia, né? Como disse a Gabi, eu acho também, até porque eu acho que todos nós temos que nos perguntar algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu como curadora atualmente, esse tempo pede o quê da arte? Isso é uma pergunta para o artista, uma pergunta para o produtor, uma pergunta para o curador, uma pergunta para todo mundo, né? Novas formas, novas estruturas, novos modos de produção, novas alianças, solidão criativa, como pensar coletivamente, enfim. A produção atual, chamada de provisória, essa que a gente tem assistido nas plataformas, ela pode determinar a produção futura? O que está sendo produzido? Agora que já fazem 6 meses
dá para a gente ter um olhar crítico a respeito disso? Como institucionalmente, aí uma pergunta, né, para mim e para o Centro Cultural São Paulo, a gente dá liberdade para que os artistas criem máquinas de guerra, né? Assim, o que está acontecendo com o corpo nessa operação com a tela? Como ser público, porque não é só como ser artista, curador e produtora, como ser público para o que está sendo produzido na tela? Para mim é dificílimo ainda, né? Como estar com o público? Como responder à crise atual sem precarizar o seu trabalho? Tudo o que está acontecendo mudou a sua opinião sobre você mesma e sobre sua produção? Seja qual for o nosso trabalho. A gente está vendo o nosso trabalho de forma diferente com essa experiência tão traumática? Qual a continuidade da dança? E assim vai. Eu só conto para vocês que a última live que eu assisti do Márcio Abreu, eu fiquei tão impressionada como ele estava bravo. Ele estava tão bravo, que eu falei, caramba. E aí, uma das coisas que ele dizia e repetia eu estou fazendo coisas nas plataformas, mas para mim isso é um lugar para a gente se afirmar e dizer, estamos aqui, não arredamos o pé. Mas o lugar do teatro, enfim, né? A Ágora, etc. E eu quero dizer para vocês que artista não é bobo da corte. E eu não estou aqui para entreter quem está entediado em casa, puto com as instituições. E eu achei aquilo muito forte. Ele falou, eu também preciso de entretenimento, eu também preciso dentro do que está acontecendo, do que a gente está vivendo cotidianamente, mas não é a arte que tem que entreter. Ela a função, né, e a natureza dela não é essa. Então, assim, não peçam isso para artistas. Ele estava puto também com um curso que ele viu ser criado, que é como fazer teatro digital. Ele achava aquilo uma questão ética, porque não existe isso. Né? Isso é uma... enfim, então, mas eu acho que... e aí também tem uma coisa do Krenak. Se a gente não partir do que estamos vivendo, do que o mundo está passando, se a gente não partir daí, não adiantou nada. E outra coisa virá, né? Outra hecatombe virá, né? E eu sinto que politizar esse momento é importante. E politizar é, por exemplo, fazer o que a gente está fazendo, debater coletivamente. Por exemplo, como é que eu continuo a trabalhar, mas tem uma questão de dinheiro, como é que eu não precarizo o meu trabalho, como é que eu vou continuar criando igual depois dessa experiência? E uma coisa que eu penso muito, que é louco para mim, é como é que eu penso 130 mil mortes? É uma abstração, eu não sei como lidar com isso. Eu não sei, eu queria ter uma relação menos abstrata, uma abstração. Como é que é isso? Aí você vê o marcha ré do Teatro da Vertigem, né? Do Tó e do Nuno Ramos, assim como outros trabalhos. Acho que isso é uma pergunta. O que é que a gente põe no mundo com 130 mil mortes só aqui? O que é que você põe no mundo? Não é possível que você ponha no mundo a mesma coisa que você punha sem essas mortes todas no planeta. Pode até ser uma coisa mais bonita, eu não sei, mas se for a mesma coisa, esse novo normal, né? Então eu acho que se eu e Gabi não estamos aqui falando, olha, a produção é isso, a gestão é isso, a curadoria é isso, etc., como geralmente somos chamadas a falar, é porque realmente dá vontade de repensar tudo, e não é partir do zero, não é recomeçar, é vir carregada dessa experiência.
para os nossos fazeres. E já que eu disse que a gente tem que politizar e que uma das formas de politizar é debater coletivamente, a gente podia abrir. Também acho, concordo com você. Mesmo porque tem várias pessoas que estão aqui que estão pesquisando esses assuntos. A Nina Guzzo criou Floresta, né, inspirado nas plantas, não sei, fiquem à vontade. Nossa, eu também estou sentindo que tem vários, que não é assim uma coisa singular minha e da Gabi que está interessada em planta. Tem um negócio acontecendo, tem um troço aí acontecendo, né? Somos minoria, mas... E aí, gente, vocês não querem falar? Olá, gente, tudo bem? Oi, Gil. Oi, Gil. Tudo bem, Sônia? Oi, Gabizinha. Oi, Gil. Agradecer a Gabizinha Corpo Rastreado, que salvou o Festival de Araraquara, porque estava com muita dificuldade na questão de transmissão, então foi gratidão aqui. Concordo, Sônia, e quando eu pensei, né, o festival esse ano, na verdade está fazendo 20 anos, e eu tinha um outro projeto, né? Quando veio a pandemia e falou, olha, podemos até fazer online, não quero fazer mais, né? Eu não via muito sentido. Mas depois, entendendo que esse também é um modo de ocupar, né, esse espaço que estão nos roubando todos os dias, eu falei, não, vamos fazer. Só que é isso, né? Não dava para fazer ignorando todo o contexto. Não dava para fazer assim, vamos lá, passar dança, fazer os vídeos de dança. O que mais me importou era pensar os assuntos que nos atravessam diariamente e tentar fazer um diálogo entre todas as lives e que não fosse em caixinhas, né? Então, essa live é sobre antirracismo e dança. Não, fazer essa grande... Então, assim, concordo plenamente que é impossível pensar o pós-pandemia sem carregar a pandemia junto, para sempre estará com a gente, né, nesse corpo. E vai ser um grande desafio pensar o próximo festival, por exemplo, presencialmente, porque realmente já não faz sentido muitas coisas, e acho que é isso, né? Aprender, ouvir, escutar e falar, não, eu não quero mais isso, nem para mim, nem para o mundo, assim, né? Uma reprodução de um modelo ou um jeito de fazer. O festival já não vem acontecendo dessa maneira, a gente está trazendo coisas muito fortes. O ano passado a gente teve um grupo do Paraguai que falou com as crianças da Escola Municipal de Dança sobre ditadura, e foi uma coisa assim que virou o estudo das crianças no ano, né? As ditaduras na América do Sul, então acho que é isso, sabe? Assim, mobilizar de outra maneira, agradecer demais, concordo, Gabizinha, e fiquei pensando, a curadoria é isso, né? É um processo de criação, né? Total. Agradecer muito, gente. Muito obrigada. Estou feliz de estar aqui, Vitor. Obrigada. Gil, eu fiquei muito feliz por você. Só contar uma anedota rapidinho, que a Gil teve um problema de transmissão quando ela foi fazer a live com o Krenak. E aí estava atrasado, meia hora, uma hora. E eu empatizei tanto com você, porque eu me senti no seu lugar, eu vesti a sua pele de curar uma coisa assim, né, tão especial, trazer o Krenak para falar sobre corpo e dança. E eu não sei se é de conhecimento público, se é uma coisa que se pode falar, mas tem essa coisa, né? Um festival que tem apoio da prefeitura, mas que, no entanto, a prefeitura não se preparou para transmitir, né, para fazer essa transmissão. Então, de como esses boicotes, eu vou chamar de boicotes, não é a palavra da Gil, mas é a que eu uso, porque aqui em São Paulo a gente está vivendo situação análoga. Tudo que é produzido no Centro Cultural São Paulo, por exemplo, nos teatros municipais, não pode ter divulgação, porque é ano eleitoral. Então eu fico pensando, né, a gente tem que lidar com tantos obstáculos, né, Gil? Com certeza. E eu nem acredito na questão do boicote, mas
ano eleitoral e prefeitura do PT. Então, imagino que a gente não está sofrendo. Imagina, até agora a gente não teve uma invasão que derrubou alguma coisa, mas ontem já entrou uma pessoa, começou a agredir as falas de ontem, falando de ideologia, que está usando dinheiro público, e aí já fiz a denúncia e, enfim. Mas é isso, a gente está sujeito. Obrigada, Vitor. Eu acho que tem uma coisa que eu tenho pensado nesses tempos agora de pandemia, né? Que a gente foi ao longo do tempo acreditando que o nosso trabalho ele era importante ou ele era chancelado só se ele tivesse diante de um guarda-chuva de uma instituição. Né? Então, assim, só acontece, só é bom se acontecer na instituição A, B, C, D ou E. E quando a gente está dentro desse espaço agora, onde, né, muitas vezes, por incrível que pareça, as instituições, inclusive, não têm os seus canais, seus espaços virtuais organizados, não tem número mínimo de inscritos para poder fazer uma transmissão, enfim, uma transmissão no computador, no celular, essas coisas que a gente vai aprendendo. Eu acho que é a hora da gente também derrubar um pouco isso, assim, sabe? Você não consegue fazer isso... Assim, juro, tem artista que pergunta para mim, será que a gente não dá um jeito de fazer isso no YouTube de tal, né, de tal instituição? Aí eu toda vez estou perguntando por quê? Para quê? O que muda? O que de verdade, o que significa isso? Será que ele está chancelando? A não ser que ele esteja te dando dinheiro, o que muitas vezes não é real ou é muito pouco, por que a gente não cria nesse ambiente, pelo menos, esses espaços mais fortes e mais independentes? Por que a gente não experimenta, nem que seja por um tempo, uma independência maior nossa, entendeu? Cabezinha, Desses lugares. você poderia falar um pouquinho sobre a questão da filosofia hacker, que você usa tanto aí na Corpo Rastreado? Você diz, enfim, o que a gente tem feito aqui um pouquinho é essa ideia de abrir o nosso espaço, porque assim, eu nunca, provavelmente, vou poder ter um espaço físico meu, assim, não duraria nada, porque do jeito que eu sou, eu ia deixar todo mundo sempre usar, assim, eu não ia gerenciar bem esse lugar com as contas que ia ter para pagar, entendeu? Ia ser fracasso, certeza, porque eu não ia conseguir pagar as contas. Mas nesse espaço virtual, eu me empolguei de olhar e falar assim, nossa, existe alguma possibilidade de uma independência. Eu gosto muito de fazer coisas independentes, eu me sinto, eu sei que eu tenho menos dinheiro nesses espaços, mas eu tenho mais liberdade, os artistas têm mais liberdades, a gente, no mundo que a gente vive hoje, com os artistas, muitos que eu trabalho, em muitos lugares a gente não tem nenhuma entrada hoje em dia, né? Nesse mundo virtual, então, nem se fala, a gente não pode fazer mesmo, porque aí não tem nem como ser uma coisa meio escondida. Então, a gente tem feito muito isso, essa coisa de... então, eu tenho o meu Zoom, por exemplo, é um espaço, né, da Corpo, é um espaço que a gente divide mesmo, muitas coisas já foram feitas aqui. O nosso Instagram é ocupado semanalmente pelos artistas, também como um espaço que é nosso, então você entra e faz o que quer. Às vezes pode dar coisa errada, tá? Porque teve uma vez que, se você não cuida, aí às vezes pode dar uma coisinha errada que a gente tem que cuidar, porque a rede é um espaço que está muito aberto, né? A gente está muito vulnerável. E no nosso Instagram, no nosso YouTube e tudo mais. Mas a questão que eu trago é isso, assim, nesse momento, nesse espaço que a gente está, por que a gente ainda quer estar colocado dentro do espaço da instituição tal ou da instituição tal? Por que a gente não experimenta esse lugar de liberdade, né? Porque muitas vezes nem dinheiro está rolando, porque está rolando muito pouco mesmo. Né? Então, por que a gente não tem não testa mais isso? Né? Por que a instituição ainda é tão forte atrás da gente?
E eles estão deixando a gente na mão, galera. Pô, é só a gente olhar. Tá na mão total, entendeu? Eles não estão fazendo o que deveriam para o momento. Não Eu estão. quero falar um pouquinho sobre isso. Eu participei de uma conversa, um projeto latino-americano, e não sei por que cargas d'água, eu falei um pouco isso. As coisas acontecem independentes das instituições, né? Se você vê toda aquela dança que acontece no corredor da dança no CCSP, muita gente ali, se aquilo fosse um estacionamento, um supermercado, um centro cultural São Paulo, não faz diferença, porque eles estão num espaço público dançando, né? E eu me toquei disso na última edição do Rumos, porque sempre tinha um selecionador, né? Um curador de uma das 5 regiões do Brasil, sempre. E sempre, no mínimo 2 daqueles 6 ou 7, que era o número da conheciam. Né? O cara do Nordeste, se não conhecia, ligava para alguém que conhecia para saber mais do trabalho daquele artista. Bom, enfim, assim, era difícil, a menos que fosse muito amador, alguém conhecia. Quando chegou na última edição, cara, não se conhecia, mas na metade dos projetos inscritos. Eu achei aquilo tão maravilhoso, porque eu pensei, as coisas acontecem independente do Itaú Cultural, independente do SESC, independente da PUC, independente da UFBA, independente da Unicamp, independente do CCS. Acontece uma força da vida. Agora, com isso, eu não estou desprezando as instituições. Estamos nós aqui num momento bolsonarista na vida que a gente tenta segurar as instituições, porque ele está destruindo todas, né? E instituições têm uma função. Dificilmente vai ser a de romper e quebrar o status quo, etc. Não vai, porque é da natureza dela mantenedora. Ela tem que base ali, assim, ela tem que pensar em memória, ela tem que pensar em conservação, que tem jeito de pensar em conservação e memória, né? Agora fiz uma coisa com caderno de artista, pensando memória com o futuro, óbvio que, né, você pode ser realmente uma pessoa quadrada ou não dentro desse lugar chamado memória. De forma geral, também não dá para pedir da instituição o que ela não tem. Então, isso que a Gabi está falando é muito importante, porque, assim, isso que você falando com artistas de dança sul-americanos, o que vocês têm que entender é que as instituições precisam de você tanto quanto você é. Então, assim, o que o SESC vai fazer sem artista? O que o Itaú Cultural vai fazer sem artista? O que o CCP vai fazer sem artista? Não faz, desaparece, não tem mais função. Sabe, eu sinto que é chegar numa postura de parceria, sabe? Como o Márcio fala, não sou o bobo da corte, as instituições estão me chamando para entreter. Não! Eu acho que essa relação, que eu fui entender de muita gente quando falava do meu trabalho, que eu não entendia muito, por que parecia diferente, e que tinha uma parceira dentro da instituição. Eu juro, não estou aqui pedindo o álibi da inocência. Eu não entendia mesmo. Até quando eu digo, como é que esses caras são tratados assim, né? Porque é parceria, E para você ser parceiro, você também tem que ser autônomo e independente, que é o que a Gabi falou. Estão oferecendo tão pouco, experimenta mais autonomia. Porque quando você for procurar uma instituição, você já sabe viver sozinho também. Você não vai passar o rodo, passar o pires, sabe? E a Natasha Mello, que criou a Rede Sul-Americana de Dança, a gente era umas meninas, né? Sei lá, 20 anos atrás, tentando... Ela que criou, né? Ela me chamou por causa da experiência do Rumos, mas é totalmente a criação dela. E eu me lembro que ela falava assim, vou escrever para o Ministério da Cultura da Venezuela, do México. Eu falava, ninguém vai ler. Ela tinha essa coisa, ela me ensinou muito. E alguns ministérios da cultura leram, outros não.
Você entende? Ela falava, não, vamos aqui, descobrir o Ministério da Cultura da Bolívia. Eu digo, cara, sabe? Então, assim, e ela tinha essa postura de vamos junto aqui. É incrível o que aquela Tupamara me ensinou. Sônia, eu fiquei pensando aqui, você dirigiu, né, aquela performance, eu não lembro o nome da performer agora, Involuntários da Pátria, inspirado no Viveiros. Fernanda, né? É o nome da artista. Fernanda Pensando Silva. assim, você falando essas coisas, fico pensando que instituição hoje no Brasil compraria aquele trabalho, né? Justamente, Né? é um trabalho que para ele existir, ele só pode existir possivelmente fora da instituição, né? E no entanto você conseguiu levar ele para a França naquele festival, não foi? Então às vezes, Uhum. sabe o que eu fiquei pensando aqui, só? Ia pedir licença, eu queria ouvir um pouquinho a Nina, sabe? Nina Guzzo. Massa. Eu acho que ela tem feito uma pesquisa forte aí nessa questão das plantas. Você quer falar, Nina? Ai, oi, gente. Oi. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, essa série das plantas eu fiz na pandemia, né? Mas eu acho que eu tenho pesquisado arte antropoceno desde 2014, na verdade, desde 2011, quando eu mudei para Santos. Eu tenho pensado essa relação na arte com territórios vulnerabilizados, né? Especificamente a dança e a performance. Mas eu gostei muito dessas perguntas que você coloca, Sônia, e eu queria incluir uma camada nesse pensamento aí, que é o que eu tenho pensado e feito lá na Unifesp. Bom, primeiro eu acho que é importante dizer que eu estou numa universidade, né? Então eu tenho um lugar de uma instituição e a minha ação artística tem sido justamente tentar explodir ou alargar essa visão do qual é o papel da universidade também nesse contexto todo. Mas eu fico pensando como nós, artistas, temos que politizar também esse lugar da arte como um lugar de cuidado, sabe? De potência, de regeneração, de uma certa... Vou usar uma palavra que pode ser polêmica, né? Mas de uma certa cura de um corpo tão adoecido e tão sem sentido. Então, quando você fala da fala do Márcio Abreu do entretenimento, né? E qual é a diferença do papel do artista? Então, que usos ele faz, que caminhos ele consegue ativar, que agências e redes ele consegue transformar a partir da sua ação de invenção. Então, pensar que a gente coloca no mundo não só obras e materialidades fechadas, né? Mas processos e engajamentos numa maneira de fazer. E aí eu estou estudando muito a Erin Manning, né? E o gesto menor. Então, ela fala dessa coisa da arte e tem uma coisa do radical da palavra da arte que tem a ver com manner, né? Que é a maneira de fazer. Então, quando a gente escolhe o jeito que a gente faz qualquer coisa nessa cadeia produtiva, e a gente está pensando em produtor, em curador, em instituição, em artista, em objetos, né? Tudo que você usa faz parte da maneira como você faz. Mas como a gente extrapola as materialidades para ir para as relações mesmo das coisas. E aí eu fico pensando que a gente, artista, é também um tipo de operador social e que a gente tem que estar consciente disso, né? Dessa importância, acho que você está falando isso, dessa importância da autonomia, mas também é isso, a gente está num lugar que é um lugar de luta, né? De construção, de regeneração do mundo. Isso tem que ser, assim, claro, né? E não é só... E isso que faz a diferença do entretenimento, né? Que o entretenimento não tem essa a gente fala, mas não tem essa responsabilidade. Mas aí assim, mas a arte não pode levantar bandeira. Bom, eu não sei essa afirmação. Eu não sei hoje em dia se é possível uma arte que não levante bandeiras, entendeu? Acho que eu me sinto assim
totalmente responsável por cada coisa que eu faço, que eu coloco no mundo e cada informação que está colocada ali. E também cada maneira como eu produzo, né? Quem está no meu grupo, como eles recebem, né? Como que isso tá colocado nos territórios. Então, assim, a planta, por que eu acho que as plantas têm muito a ensinar para a gente? Bom, nesse momento da pandemia, teve essa conexão com a casa, né, como espaço político. Teve a palestra do André Lepre, que foi linda, né? Não sei se vocês viram na quinta-feira. Não, mas eu já estou com o link, eu posso pôr aqui para vocês. Não, porque ele falou justamente disso, né? De como, na verdade, foi uma pergunta de um estudante, o que foi mais incrível ainda. Uma estudante da ECA perguntou sobre a casa como espaço da cena. E aí ele foi falar sobre a sala da dança e como que esse lugar da sala se transformou, né, ao longo da modernidade. E aí ele fala da casa como lugar político. E como eu tenho feito meus trabalhos todos em territórios que, vamos dizer, não são necessariamente territórios que estão prontos ou criados para receber arte, né? Eu tenho feito em escolas, em UBS, que são as unidades básicas de saúde, em equipamentos de assistência social, que são os CRAS. Eu tenho feito enfim, em diversos lugares, que eu acho que é essa chave que a gente precisa mudar também, sabe? A sala onde a gente faz o teatro não necessariamente precisa ser um lugar de um espaço cultural. E olha, aqui eu não estou defendendo que as coisas que aconteçam no teatro não são importantíssimas e maravilhosas e incríveis, tá? Pelo amor de Deus, eu acho que tem que continuar nessa proposta. Mas acho que a gente pode também, a partir dessa experiência da pandemia, pensar como que a gente amplia essa sala, né? Essa sala de palco. E essa materialidade do nosso fazer, porque a gente tem o corpo, né? Que é o lugar onde toda a política está atravessada. E eu estou falando isso porque eu ia falar das plantas, né? E aí, como eu estou fazendo nesses territórios, enfim, eu pensei como eu trago o território para dentro da minha casa. E que território que eu quero trazer para dentro da minha casa? E aí a pergunta que tem me movido é como eu faço floresta? Que é como eu regenero, que tem a ver também com agricultura sintrópica, com agrofloresta, né? Como eu regenero territórios que estão desérticos pela monocultura, que é isso que está acontecendo também no campo político. O que está acontecendo na Terra é o que está acontecendo no sentido da nossa imaginação. E o antropoceno, né, todos esses autores da virada ontológica aí para o antropoceno, eles falam isso. O fim do mundo ele acontece quando a gente para de imaginar um mundo, né? Então, esse é o papel da regeneração que a arte tem, a imaginação de um mundo, de outros, né, muitos outros. Porque a monocultura também é isso, é um único mundo possível, que é esse mundo aí que a gente está vendo. Como a gente regenera esse solo. E são práticas, né? Não é uma só, são muitas práticas, são muitas sementes, muitos tipos de espécies para regenerar, não é uma só. Não adianta você jogar as sementes no solo, assim, um monte. Ah, tô aqui um pasto, vamos jogar umas sementes, não vai acontecer nada, né? Você vai ter que entrar com um trator ou com um monte de gente com enxada para tirar o capim, que o capim ele detona o solo, entendeu? E aí você vai com uma ordem de sementes que são plantadas, enfim, tem um monte de coisa aí na internet maravilhosa de agrofloresta, que acho que todo mundo também tem acesso. E aí como a gente pensa isso na arte, né? Porque eu não faço uma coisa sozinha, a gente não consegue mais fazer sozinho. A gente precisa desses outros operadores. E esses outros operadores, eles são também de outras espécies. E aí foi aí que eu entrei também pelas leituras todas que vocês já falaram aqui, e por essas coisas que eu venho estudando, mas acho que a obra do Emanuele Cottia teve uma influência muito forte para mim. A virada vegetal, né? A virada vegetal. Que é isso, como a gente olha também e pensa corpo a partir da perspectiva das plantas. Mas tem a ver muito com essa ideia do território e da regeneração. Então, como eu regenero minha casa, como eu regenero meu corpo, como eu me conecto com as plantas mesmo, e processos de cura. E aí o Floresta foi muito isso, né? De trazer uma floresta para dentro de casa, também inspirada no quadro O Sonho, do Henri Rousseau, que foi o primeiro, vamos dizer, pintor de uma arte que pode ser chamada naif, primitivista, e também que é uma floresta, a floresta do Rousseau, naquele sonho, sabe o quadro O Sonho? Será que todo mundo conhece? É aquele quadro que tem uma floresta e tem uma mulher assim pelada, deitada num divã.
e ao fundo tem um... Aí o Vitor vai compartilhar. Não, não o link, o quadro, mas enfim. Esse quadro... Eu vou mandar aqui, Nina. Eu vou pegar aqui, vou passar para você, Vitor, poder colocar. Eu amo esse quadro, ele é um dos meus quadros favoritos, mas eu comecei a pensar que ele é um quadro super colonial, né? E o pensamento colonial, ele tem tudo a ver com toda essa ferida da monocultura que a gente está vivendo no Brasil, mas acho que no mundo inteiro, né? E aí eu pensei, como seria esse sonho? Que sonho é esse da pandemia? Que sonho é esse de nós, artistas brasileiros? Que quadro a gente montaria, né? Para regenerar esse país, ou essa plantation, né? E aí tem esse conceito do Achille Mbembe, das plantations, que são esses lugares da escravidão, né? Enfim. Nina, desculpa te interromper, mas assim, é só para ver se eu entendi o que você falou. Você está pensando na regeneração no sentido mais amplo da palavra, regenerar feridas e chagas históricas, regenerar o solo, regenerar o processo artístico, tudo, na verdade, você está colocando em xeque. É isso? Eu acho que eu estou pensando regeneração mesmo, desde a pele, né, da ferida, até a regeneração do solo, do ar, da atmosfera, né? Se a gente for pensar, Gaia é também uma perspectiva da Isabelle Stengers, que é uma dessas autoras aí do Antropoceno, de que Gaia não é uma mãe boazinha que vai nos receber de volta a hora que a gente quiser, né? Não é uma terra que está esperando a gente. Então vamos parar de queimar. A imagem do quadro que você falou. Tá, é o quadro. Eu tô falando, falei desse quadro porque foi a partir da ideia desse quadro que eu comecei também a pensar. Eu coreografei toda a live, né? Foi coreografada de tentar montar esse quadro na minha sala, né? Tem até os bichos e tal. O João é essa figura lá no fundo que tá tocando uma flauta. Mas foi da perspectiva também de como que a gente sai dessa ideia de que a floresta é um lugar idílico, onde eu estou sentada pelada sonhando e alguém está tocando uma flauta no fundo, né? Porque é o que a Sônia falou, você vai lá quando você vai para uma comunidade rural ou quando você vai trabalhar na terra, não tem nada de simples ou fácil, entendeu? Nada, é super trabalhoso, você precisa estar implicado e engajado em práticas diárias, né, de cuidado. E nada vai se dar também, assim, óbvio, né? A natureza vai dar conta sozinha, em algum momento ela vai dar. E a capacidade de regeneração da Terra, ela é monstruosa. A gente sabe disso. Vê todos esses incidentes atômicos, tipo Chernobyl, ou aquela do Japão. Eu queria recomendar uma autora também que se chama Annie Tsing, não sei se vocês já ouviram falar, que ela fala dos fungos e dos cogumelos. Então ela fala disso, dessa regeneração da vida que independe da gente, né? Vai acontecer, a Terra vai continuar, Gaia vai continuar. Gaia, ela é cega e surda, né? Ela não vai importar com a gente. O que tem que mudar é a nossa maneira de responder a essa intrusão de Gaia. Isso é a Isabelle Stengers que fala. Então, acho que é isso. Poderia ficar falando horas, mas eu também acho que não é. Só Nem falar que a preparei. gente já fez um encontrinho também com a Marina Guzzo, gente. Foi com a Marina Guzzo, Renan Marcondes, Marta Soares e a Dudude. E a gente se debruçou um pouquinho no texto que a Nina fez para N-1, que eu não vou lembrar o título agora. Partilhas essenciais em tempos pandêmicos. Isso. E do Renan Marcondes era Partilhas sensíveis em tempos pandêmicos, né? Ou de como continuar fazendo teatro, alguma coisa assim, né? Isso, quando a gente vai poder ir para o teatro de novo sem medo. Mas a última, só para fechar a minha fala, que eu acho que eu aí encontrei a Gil Samara lá na UFBA, no ANDA, eu falei sobre a perspectiva da gente pensar uma arte comum, né? Eu tenho tentado olhar essa política a partir da perspectiva do comum, né? Que é a gente não depender das instituições, mas a gente depender dos engajamentos e das agências que a gente faz para proteger, manter, né, sustentar e aí regenerar também
o que é importante para a gente, né? Então, a arte, a natureza, o Rio Limpo, a escola, o SUS, né? E eu acho que aí tem muita gente que está engajada nisso há mais tempo que a gente, artistas, né? Em lutas que são lutas sociais. Aí eu acho que é isso, gente. A gente tem que entrar na luta. E são muitas lutas. Para mim, a palavra agora é luta, sabe? Então, E o instrumento é a enxada, porque ó, a gente tem que tirar esse capim da monocultura, a gente tem que tirar, e não tem outro jeito, não vai ser, ninguém vai falar, ai, você vem aqui, artista, eu preciso de você, né? Eu acho que a gente tem que estar junto nessa luta. É isso. Nina, eu queria falar uma coisa assim do antropoceno, que eu acho muito legal colocar nos termos da arte, né? Assim, muito resumidamente, sujeito e objeto são passíveis de trânsito, né? Então, não é sempre o ser humano como sujeito e tudo o mais como objeto. Então, depende do ponto de vista, da posição que você está, a gente pode ser o objeto de uma árvore ou de uma onça e tal. Ou seja, não está apoiado em polos, né? Essa perspectiva muda. Nos nossos termos, se a gente pensar em forma e conteúdo, elas também podem mudar de ponto de vista, né? Qual é o sujeito, qual é o objeto. O que é legal é que o sujeito é aquele que se instala, né, no ponto de vista. O homem pode ser o objeto de um rio, por exemplo. Então, dessa forma, olha que legal, o homem não cria a verdade do mundo, porque às vezes ele é objeto. Nenhum sujeito cria a verdade do mundo, pelo contrário, ele é determinado por ela. Então, assim, se a gente pensar que para o ameríndio conhecer é ter a capacidade de ocupar o corpo do outro, o ponto de vista do outro, nós estamos falando de alteridade. Então, aí o ego, ele está projetado na alteridade. É completamente diferente. E aí o Costa falou uma coisa incrível, que ele disse que como na Europa não tem mais indígenas, os xamãs na Europa são os artistas. Olha que do caralho. E aí você não vai ter uma responsabilidade sobre isso, porque eu concordo, é uma pergunta para a gente se fazer. Tudo que a gente for criar a partir de agora, ele não tem que ser sobre a pandemia, mas se ele não tiver atravessado pela experiência de morte, mas também de vida, porque, é claro, a gente tem que fazer o nosso pacto com a vida, né? O que não significa que vai ser os temas de tudo que vai ser criado, o tema é a pandemia. Obviamente que nós não estamos falando disso, né? Mas, assim, tem uma coisa estrutural e alguma coisa que a Nina falou me vem daquelas séries de perguntas. Você é capaz... como você acha o seu trabalho importante? Você é capaz de explicar por que ele é importante? Acho que tem que começar por aí, né? A gente consegue realmente sentir a importância do que a gente está fazendo? Acho que já dá um pouco essa responsabilidade. É isso que eu pensei quando a Nina falou. E também a perspectiva do comum, né? O que é comum não é de ninguém, né, Sônia? Falando isso sobre quando você tem um bem comum, ele é de todo mundo, né? Então, sai dessa perspectiva também do sujeito como o único lugar centrado para que a gente está vivendo, antes da pandemia, né? Muito artista, né? Meio que nem interessa o que ele faz, mas o artista é mais importante, né? Enfim, acho que a gente saiu um pouco também dessa perspectiva do humano, né? Isso a gente está falando de um pós-humanismo, que vai ser a única saída, da gente pensar que outras agências... Bonito isso que você falou da árvore, a gente é objeto para Gaia, né? Também, para a Terra. Gente, só uma coisinha, eu não sei se posso falar rapidinho. Quando a Sônia fala essa questão de como a gente justifica, né, o nosso fazer nesse momento, um exemplo, assim, uma ideia que me ocorreu, uma memória, talvez, eu fiquei pensando muito
quando o Grupo Corpo, que é um grupo talvez dos mais exponenciais aí na dança no Brasil, traz um projeto que é para dar aulas de movimento, né? Nem é aula de dança, é movimento corporal para profissionais da saúde, eu achei assim, talvez, como que intersecciona, né? Como que eu pego essa questão do atravessamento do momento e eu incluo, não que seja a única possível resposta, mas eu achei curioso, né? Eles trazerem isso nesse momento, assim. Eu acho que teve uma coisa que a Nina falou, que eu acho só importante da gente colocar, dentre muitas coisas, né? A Nina é já uma amiga, uma artista que a gente trabalha há bastante tempo, eu amo conversar com ela, e ela falou uma coisa que é importante, que é a questão do processo, né? Que eu acho que é a gente voltar a entender, talvez porque eu acho que a gente se distanciou sim disso, de entender que a força está no processo mesmo, né? A gente vai se afastando dentro de todo esse sistema dos modos de produção, a gente se afastou de algo muito importante também, que é a ideia do processo, né? Gil, desculpa. Não, eu estava pirando aqui com as ideias. Primeiro, com a coisa que a Marina falou, como é difícil regenerar uma floresta. Ele está há 15 anos numa e agora está chegando com as primeiras árvores. Assim. Depois eu estava pirando também na coisa que a Sônia falou, de a gente ser objetos. Daí eu comecei a pensar na perspectiva do vírus. Está lá dentro de um pangolim, dentro de um morcego e está acabando, e vamos explorar uma coisa nova. Tem esses corpos aqui maravilhosos que a gente tem, e no ensaio erro, não, estamos indo muito forte, estamos matando eles. Não, a gente precisa... Daí fala, olha, gente, esquece a coisa da varíola. A varíola parou, acabou. Vamos pensar, pegar a coisa da AIDS, vamos ser uma coisa bem mutante, para poder entrar no mundo deles sem acabar com o nosso meio ambiente. Foi essa piração que eu tive. Muito boa, Gil. Não tem ninguém falando, então eu vou falar só mais uma coisinha. Fala. No começo, com as coisas das formigas e plantas, eu nunca consegui ver direito a coisa do mato, porque eu cresci no mato. Minha casa tinha um jardim enorme que eu ficava praticamente enfiado no meio, quando tinha chuchu, era o chuchuzeiro, que era um labirinto muito grande para mim, e meus brinquedos eram formigas e tatu-bola. E naquela crueldade de criança, eu fazia até guindaste com saúva, de pegar, puxar coisas assim, colocar besouras debaixo da caixinha de fósforo, onde fica o palito, fica andando naquela caixa. Isso era uma mágica, eu mostrava isso para os amigos, eles achavam que era mágica. E daí eu também pirei em outra coisa, porque eu sempre, talvez agora, eu estou 6 meses sem ir para o mato, mas eu sempre fiquei no meio do mato, mas não o mato com uma coisa, eu gosto de rio, e como a gente pode também se enganar com a coisa do romantismo. Eu lembro uma vez, era acho que em 2001, eu estava andando na praia com a Luciana, que a gente sempre ia para lá, para a Enseada da Baleia, e ficava numa casinha de pescador, tipo 1 mês, sem nenhuma coisa. E a gente andando na praia, a Luciana falou, olha, o urubu quer dançar com a gente. Daí eu abri o braço, assim, o urubu abria a asa, e nós ficamos um tempão interagindo com o urubu, numa dança até que eu pisei em cima de uma Gil, rapidinho, não quero te interromper, mas olha só, enquanto vocês estão olhando essa anedota maravilhosa do meu amigo Gil, olha a imagem que a Diva, que é a nossa participante aqui, está compartilhando com a gente. Eu estou olhando, eu estou super porque aí seguindo. fica cinema, eu vi sua história, com essas imagens, está tipo cinema. Obrigado. Isso é. Então, deixa eu só terminar rapidinho. Abri assim até que eu piso numa coisa mole.
Era uma carniça. O urubu estava defendendo a comida dele e a gente, olha, está dançando, olha, não sei o quê. E, de fato, cada movimento que a gente fazia, o urubu, sabe, ele só estava querendo comer e a gente lá na maior poesia. Bom, gente, é isso. Beijos. Eu amo suas histórias, viu, Gil? Você é muito querido, muito bem-vindo em todos esses nossos encontros. Estou bem feliz Eu de também, você. eu, cada história do Gil, sei lá, 20 anos atrás, cada história que, olha, um dia, uma live só para contar as histórias do Gil, que é E inacreditável. essa foto da Sônia dançando, que eu não sei se todo mundo que está aqui viu, que eu achei maravilhosa, eu falo mesmo. Só aquele que fala, olha lá. Ô, gente, essa história do Gil me lembrou esse filme que tá no Netflix, que é O Meu Professor Polvo. Vocês assistiram? Não, Gente, Gil, assiste. Você vai. Tem muito a ver com essa história. E também muito a ver com essa coisa da gente pensar que a natureza é uma coisa boazinha. Essa coisa, Gaia é uma intrusa, né? Ela não é uma boazinha. alguém está falando? Acho que não, só. Não. Eu lembrei, a Sandra Benites, ela é, vocês devem saber, agora curadora assistente no MASP, o que mostra para a gente que as coisas estão mudando, né, gente? Graças a Deus. Temos É aí uma indígena, né, Só? É isso? a Sandra Benites, Guarani. E eu vejo também pela equipe do CCSP, né? O meu chefe é uma índia do Pará, uma gay com os cabelos de índio, uma coisa, metade da minha idade, incrível. Tem mais negros do que branco na equipe da Érica, tá incrível aquilo ali. E a Sandra Benites falou num seminário de histórias da dança lá, e foi muito legal, porque ela estava, obviamente, falando de dança, né? O seminário era sobre isso. E ela diz que a luta, perdão, a dança dos guerreiros é para aprender a lutar contra si mesmo. Ele tem que produzir o corpo paciente e aprender a ouvir. E em Guarani, a palavra escuta é a mesma palavra para sentir. Achei lindo isso. Ela diz que tem a dança onde os pais carregam os filhos pequenos para aprender como se carrega a criança. E a dança dos jovens, jovem em Guarani, significa Deus do raio. E os adultos têm que aprender a deixar espaço para a energia jovem. E que as mulheres são mais o canto. Elas têm a dança da sensualidade, mas é mais o canto, que a mulher é a voz do grito, a voz do silêncio, e que cada mulher tem o seu canto. E que é na luta, quando eles vão, por exemplo, marcham até Brasília, etc., que todos os corpos diferentes se encontram, que eles estão junto com etnias que eles também não conhecem a língua, e que toda a comunicação é pelo corpo. E que encontro, para eles, não é trazer o outro que pensa como eu para perto de mim, para fortalecer a luta, mas fortalecer o outro como o outro é. Olha que legal. E que quando a aldeia corre risco, eles dançam a luta tensa dos homens, porque é uma luta que dá coragem. E aí fala que eles se preparam dançando, inclusive para a morte. A preparação deles para a festa, para a luta, é sempre dançando. E que quando eles estão, por exemplo, juntos, fazendo uma marcha, geralmente para Brasília, quando a polícia vem e agride eles caem, mas é o coletivo que reequilibra. Aí eles veem um outro que foi abatido, eles caem, mas é o coletivo que reequilibra, é a força do coletivo. Eu lembrei agora por causa do que a Nina falou, que é a força do coletivo que reequilibra
nosso tropeço. Tipo assim, Sou, o que você está falando em outras palavras que eu entendo é assim, essa coisa toda que a Helena Katz e a Christine Greiner falam do corpo mídia, né? Corpo mídia, se deixar afetar pelo ambiente, o ambiente que se afeta pelo corpo. O indígena ou guarani já vive isso o tempo inteiro, né? Inclusive, Você sabe, eu pensei nisso que eu assisti a abertura, assisti, né, a Cris e a Helena no Festival de Araraquara, e eu pensei a mesma coisa. O corpo mídia afetado pelo ambiente, fazia tanto tempo que eu não estava sobre o corpo mídia, porque eu tive a sorte de conhecer lá atrás. É exatamente isso, né? É essa contiguidade. Eu pensei exatamente isso. Aí o Krenak eu não assisti no dia, fui assistir depois, mas fazia tempo que eu não via elas juntas, foi muito legal. engraçado ver a teoria delas também se atualizando, quer dizer, eu particularmente acho bastante caro o fato da Helene e a Cristine estarem se debruçando em revisitar essa teoria hoje, né? Nesse momento. Claro, é lindo. Quem mais, gente, tem perguntas ou colocações? Tragam, por favor. Nos últimos 10 minutos, meu professor Povo, vou ver. Eu também vou ver. E eu acho que tudo dá para mudar, viu? A pandemia, nós já estamos no nosso normal. Talvez gradativamente vai entrar, mas as pessoas podem mudar. Eu lembro que há uns 45 anos atrás, eu sempre ia para o sítio e tinha um rapaz que era amigo da minha primeira mulher, o Ailton, que ele sempre ia nos churrascos, ele era um jornalista chegado do interior, acho que do sul, e tentando entrar no mercado, que ele era jornalista, e meu ex-cunhado era jornalista. E eu não lembro do sobrenome dele. E agora eu estou vendo ele é o Ayrton Krenak. Ele Acredito! Te juro por Deus, ele assumiu um lado que ele negava totalmente, tanto é que ele não usava sobrenome indígena e tentava viver a vida de branco, e dentro da revista que meu ex-cunhado trabalhava, até no começo eu falei, nossa, achei até que era um pouco de oportunismo, mas depois de tantos anos, foi uma coisa verdadeira dele voltar para os ancestrais. Gente, a vantagem de viver bastante, de ficar velho, é de ter histórias, de você ver essas coisas acontecendo, que você acredita, fala, não é possível que eu vivi isso. Gil, disse que o Krenak está fazendo 5 ou 6 lives por dia, gente. Vocês têm noção? Que tem conteúdo, né? Da experiência, né? Não, é porque eu tenho a impressão que por conta desse momento tão agudo e importante que a gente está vivendo, é uma oportunidade de você ver quantas pessoas aqui, quase que todas, estavam lendo sobre formigas, sobre plantas, sobre antropoceno, quase todo mundo que está aqui na live, quer dizer, alguma coisa está acontecendo, né? Quando a Sandra Benites é curadora do MASP, os movimentos negros, os negros em lugares, em posições de escolha, né? Como curadores, etc. E eu acho que ele tem aceitado muito, penso eu, né? Sei lá, porque realmente it's now or never, né? Não sei, está sendo fundamental. O Davi Copenaua fala uma coisa que é muito bacana, assim, chamam ele para falar das coisas, né? Muito, e acredito que o Krenak é um pouco por aí também. Chamam ele para falar, ele fala, você pode falar disso, você pode falar, enfim, de assuntos diversos que tenham relação. Ele falou assim pra gente, ele falou, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, mas eu sempre vou dizer o que eu tenho que dizer. Então, tipo, eu tenho que falar sobre certas coisas e é isso, eu vou fazer isso. A pergunta pode ser qualquer uma. Então, eu acho que assim, e tem uma coisa que eu estava até contando para a Sônia,
que para o povo Yanomami, são 3 coisas são o eixo assim do pensamento deles, que é descentralizar, não linear e sustentar, né? Então acho que assim a gente tem que aprender, a gente tem muito que aprender realmente ainda, né? Porque é o básico, é um movimento que a gente precisa realmente fazer, é o oposto do que a gente vem fazendo. E É desaprender, né, Gabi? é Desaprender. desaprender. Exatamente. Não à toa que tá Você tão sempre fácil. fala do você falar. sempre fala do pasto, né, Nina? Tipo, todas as vezes que eu fui para a região amazônica, uma delas até com a Sônia, é brutal você olhar a situação que eles têm lá, assim, de pasto, assim. Então, assim, você olha e você vê a devastação num nível muito grande, assim, né, ao longo dos anos. E aquele povo lá tentando fazer a coisa acontecer, mas é importante isso acontecer, né? Então, eu concordo muito com o que a Nina fala, muito. Gabi, Temos eu que só ia falar que desaprender. essa questão que vocês falaram do desaprender, fiquei pensando que não é à toa que está tão forte esse movimento da, aspas, desescolarização, né? Então, assim, quem tem possibilidade já está buscando para os seus filhos um outro modo, né? Porque é isso. Eu tinha falado de avisar a Gabi e a Sônia quando tivesse faltando 30 minutos para acabar. Como eu sou esquecido, eu lembrei agora, faltam 2. Boa. Então, acho que a gente poderia ir construindo um final. E no final eu tenho 2 recadinhos, só rapidinho que eu queria falar, mas podemos ir Pode construindo. falar. Começa pelos seus recadinhos. Então, eu vou começar pelos meus recados. O primeiro é que eu estou muito feliz em poder anunciar que na semana que vem a gente vai fazer o 30º encontro já. Isso contando desde os presenciais de março, lá de 2019, com esses que estão acontecendo no ambiente virtual. E como a gente fez um encontro com a Tica Lemos, com o Pedro Penuela para falar sobre contato e improvisação, fiz um com o Gil também sobre fotografia, eu fiquei com muita vontade de falar sobre o Estúdio Nova Dança, porque eu faço aula no Estúdio 8 Nova Dança, que é um braço do Nova Dança, e eu só sei das histórias por tradição oral, e eu queria ter mais contato com esses registros, o baú do Gil. Então, na semana que vem o encontro vai ser com a Adriana Greck, Lu Favoreto, Tica Lemos, Cristiane Paoliquito, Thelma Bonavita e Gil Grossi. O Gil acabou ficando de fora. Aí é porque a minha designer é um pouco inflexível, Gil, eu não consegui pedir para ela alterar, mas eu vou colocando você junto quando eu for compartilhando. O Gil vai trazer um baú maravilhoso sobre coisas do Nova Dança. E a segunda coisa que eu queria propor é da gente ter um minutinho, mas aí pode ser para o final, só, que é aquele momento da gente se olhar, que a gente fez no último encontro, achei bem potente, sabe? Eu acho que já chegou esse 1 minutinho, não? Então, bora lá, meninos. É assim, a proposta é tudo aqui é muito aberto. A Marcinha falou que ia lavar o banheiro dela com cloro, e é isso. Se não quiser abrir a câmera, fica à vontade. Mas quem sentiu o chamado, eu quero ver você, pelo menos. Então, se puder, abra sua câmera para a gente se ver. E o exercício é muito simples. Eu aprendi com as meninas do Ateliê no Escuro, que faz experiências gastronômicas e sensoriais. A gente se aproxima da tela, o quanto mais possível confortável for para você, e você vai olhar nos olhos, põe no modo galeria para você ver todo mundo, tira do modo speaker view, você vai olhar nos olhos das pessoas por 1 minuto. Podem abrir os microfones também, se quiserem, tá? Pode mandar beijo para pessoas? Pode tudo, querida. Queria mandar um beijo para o Janjão, que faz muito tempo que eu não vejo. E eu estou feliz de te ver. Obrigado, um beijo enorme. Saudade de você. Saudades. Saudade. Ai, que bom que agora a gente está vendo todo mundo, porque sábado de manhã estava todo mundo, acho que com pijama, não aparecia na câmera. Olha, a Márcia não tinha visto ainda. Delícia, Márcia, é o prazer de você estar junto aqui.
uma honra. E aqui estamos. Jussara não tinha visto, que não vejo há muito tempo. Ana Catarina com óculos novo. Eliane Calux. Thalita, que é parceirona nesse momento. Grande, Thalita. Que não Diva, você arrasou nas imagens, Diva. Foi cinema, viu? Gratidão. As imagens que você compartilhou foi lindo demais. A Diva Jussara. arrasa, né? Diva é um troço que arrasa. Só tenho a agradecer, queridos, por essa manhã maravilhosa e que a gente continue fazendo muito mais encontros possíveis, se for aqui ou no presencial. E proponham temas, tragam suas questões. Eu abri também para teses, né, acadêmicas, para tirar um pouquinho as teses desse ambiente, às vezes duro, inacessível da academia. Então, o Robson Lourenço vai falar da tese dele, ou dissertação, sei lá, daqui a um tempo eu vou divulgando. E obrigado por vocês terem estado aqui, Gabi e Sônia, agradeço demais, gratidão. Gabi, muito também pelo espaço aqui, gente. Esse espaço do hackeamento que ela falou, corpo rastreado, essa sala aqui é da corpo rastreado, então só tenho a agradecer demais. Obrigada e parabéns, viu, Vitor? Parabéns, Vitor. Obrigada. Obrigada, por Gabi. todo Obrigada, mundo de Obrigado, manhã. queridas. Obrigada pela presença num sábado de manhã de sol maravilhoso, né? Ó, gente, É muita tá coisa. limpinho. Tá limpinho. Olha que lindo que ficou. Deixa eu ver o banheiro, você lavou? Eu quero ver, gente. Opa, escutando e lavando. Ó, Maravilhoso. Eu falei pra Marcinha, tem Zoom que eu entro, Amo, deixa Márcia. ligado, eu vou fazer arroz, tomar banho. É isso, gente. Né? é Total. isso, jogar na área e pegar no gol. Tá bom. Beijo, gente. Até Beijo. semana que vem. Tchau, gente. Tá, vai ser Tchau. bem emocionante. Nova dança. Beijo. Tchau. Beijo, Tchau. tchau.